Para quem curte uma gambiarra, isso aqui que vocês estão vendo é um no break para roteador. Feito em casa, né? Obviamente. Ele usa um esquema de 3 células em série, com 2 células em paralelo em cada uma dessas células em série. São 6 baterias 18650 de lítio. Se a gente for abrir a caixinha, a gente vê o esquema. Eu comprei esse pack aqui para botar as baterias de lítio para não precisar fazer solda. Esse pack aqui permite você fazer uma montagem das baterias. Ele funciona com 3 em série. Aí a sequência segue 0, 4, até chegar, aí desce 8, aí sobe 12. A soma total dá 12,6 volts, sendo que o meu roteador ele é 12 volts e 2 amperes, então eu tive que comprar uma fonte de 12,6 volts, que é o total para carregar todas as baterias até o máximo, 12,6, e 2 amperes, porque 2 amperes é a voltagem do meu roteador. Como isso funciona? Tem a entrada de energia aqui embaixo. Essa entrada de energia sobe aqui, entra por essa plaquinha aqui, que é um conversor de energia. Com esse conversor você tem esse tripode, você pode regular usando um multímetro, é bom ser feito a 4 mãos. Uma pessoa mede a saída e o outro regula. E com isso aqui você consegue dizer quanto você quer que entre de energia, independente da fonte que você está usando. Essa fonte vai até 20 volts, se não me engano. Não, essa plaquinha suporta até 20 volts. Ele consegue converter para vários tipos de voltagem. Você vai rodando e vai de 1 em 1/10 de volt. Eu, ao invés de deixar 12,6, eu deixei 12,1. Porque essas baterias, se você deixar no máximo da carga, você tem um pouco menos de vida útil da bateria. Quando você baixa a carga máxima dela, se ela nunca fica carregada ao máximo, você estende mais a vida útil da bateria. Aí daqui dessa entrada, ele vai entrar aqui, ó, para essa volta, entra aqui no circuito BMS. Esse BMS é como se fosse um carregador inteligente. Essa placa, ela tem, vocês vão ver que tem 2 pretos e 2 vermelhos. É porque ela faz a entrada para fazer o carregamento e ao mesmo tempo ela tem uma ponte de saída. Na saída eu jogo em outro circuito conversor. Nesse aqui eu converti para 12 volts exatos, que é a entrada do meu roteador. Então ele mantém 12 volts para o roteador. Independente de quanto tiver de carga na bateria, caso ele esteja só na bateria, ou de quanto entrar de carga pela rede elétrica. Então ele sempre garante que vai sair 12 volts por roteador. Esse BMS ele faz o carregamento inteligente. Você, além de entrar negativo e positivo, você distribui nele as saídas dos polos da bateria. Então 0 volt é no começo da série, 4,2 volts você vai jogar na ligação da primeira sequência, quando você bota de uma série para outra. O 8,4 é na saída da segunda sequência e entrada da terceira, e o 12 volts é na saída da terceira, no final da série. Você vai ligando. Então, quando ele faz o carregamento balanceado entre todas as baterias, tentando manter todas elas com a mesma carga.
tá assim meio bagunçado, porque quando eu fiz a montagem eu queria ver funcionar, então eu fui cortando um monte de fio, soldando e montando as peças para ver acontecer. Assim que funcionou, que eu vi que estava funcionando, eu fiz uma caixinha de papelão, que foi a caixa onde veio algumas peças, coloquei tudo aqui dentro, botei o display aqui do voltímetro e funcionou, tá mais de um mês funcionando, uns 2 meses funcionando. Agora eu fiz com a caixinha. Comprei numa papelaria especializada em artesanato, a caixinha, a etiqueta dela é essa aqui, é 15 por 15 por 8, acho que é de madeira, mas obviamente não é madeira, isso aqui eu acho que é aglomerado, alguma coisa assim. E é por isso que não está muito organizado, está sobrando fio aqui dentro, porque quando eu fiz, eu não fiz medindo os fios do jeito que eu queria, para poder ficar bonitinho, eu só queria colocar para funcionar. Aí o que eu tenho aqui? Todas as peças. Se eu fechar aqui agora, fiz uma exaustão, porque algumas peças esquentam um pouquinho, liga e desliga. Na série de saída eu tenho o voltímetro, que é para eu saber quanto ele tem de carga. Tô vendo, tô com 12.0. Nos testes que eu fiz, ele aguentou umas 6 horas direto. Eu não deixei ele desligar, acho que ia mais, entre 7 e 8 horas. Eu fiz nesse esquema usando 6 baterias, porque eu trabalho com computador e preciso de energia, não posso ficar sem internet, de jeito nenhum. E a rede de fibra ótica, independente de faltar energia, ela vai estar funcionando, mas se você não tem energia no roteador, não adianta nada. Então eu fiz isso aqui para durar bastante, por isso que eu usei esse esquema de 2 células paralelas em cada uma da série. E esse aqui é o protótipo número 1. A próxima tentativa eu descobri lá no AliExpress que eles já vendem um conjunto de encaixe de bateria que funciona da mesma forma, de 3 células em série com 2 paralelas cada uma, sendo que já vem com um BMS, com circuito BMS, o carregador, e já incluído nesse pack de bateria e já soldado tudo bonitinho. É menos um trabalho, você só precisa colocar os conversores na entrada e na saída para poder você ter uma regulagem fina e garantir que você nunca vai dar uma sobrecarga no seu roteador e nem que o carregamento vai receber uma sobrecarga de fora. Aqui na fonte você tem que olhar a fonte, como é que ela está descrita, porque ela diz onde que é o positivo, no desenho aqui, ela diz onde é o positivo, aqui está dizendo que o positivo é no centro, o negativo é por fora. Isso aqui está meio solto porque eu não colei. Então quando você liga essa fonte, aqui a parte de fora é negativa, a parte de dentro é positiva. Por que isso é importante? Porque você liga ela numa tomada de corrente alternada, mas quando ela sair, vai sair corrente contínua, e corrente contínua faz diferença. Você saber exatamente onde está o positivo e o negativo. E você tem que ligar aqui o positivo e o negativo certinho, porque isso aqui vai para a placa do conversor, ou se você não quiser usar o conversor, ou quiser usar o BMS, isso aqui vai para o BMS, e o BMS, o conversor tem positivo e negativo, e não pode ligar ao contrário, senão tu queima a placa, tu perde. Importante saber que o BMS tem um circuito de proteção, então toda vez que ele fica sem energia, ele desabilita. Então se você botar as baterias carregadas no circuito e ligar o circuito BMS, ele simplesmente não liga, você vai ter que ligar no carregador por pelo menos alguns segundos, uns 5 segundos acho que é o suficiente. Que aí ele entende que ele está recebendo carga, então que ele vai analisar aquela carga, se a carga estiver correta, ele vai habilitar o circuito, ele passa a funcionar para carregamento. Se não, ele não funciona, ele fica totalmente desligado, tanto para carga quanto para descarga. É uma proteção que já vem praticamente em todos os BMS que eu saiba.
Esse projetinho aqui, vocês não vão conseguir entender só olhando a imagem, mas vocês acham um vídeo do canal Letra J ensinando como é que faz. Existem outros sites que ensinam como faz isso. Tem um cara que faz umas caixas de som com lata de cerveja. E ele faz uns packs de bateria mais ou menos nesse esquema, só que o que eu gostei no Letra J é que o Letra J ensinou a usar o conversor, para você não ter problema de você conseguir regular a corrente que está saindo direitinho. Esse camarada que faz as caixas de som na lata de cerveja, na verdade na caixa de som, né, ele monta um playerzinho de música, uma boombox. Acho que eu fugi o nome dele agora. Ele só faz o pack de bateria com o BMS. Então você não tem essa regulagem fina de saída. E não, eu achei mais interessante usar o conversor, tanto na entrada quanto na saída, para você garantir que você vai ter uma saída fiel ao aparelho que você está dedicando esse no breakzinho, né? Eu fiz aqui para o roteador, mas você pode fazer para outros circuitos eletrônicos que tenham baixa potência. Uma coisa que eu percebi que eu não vi no canal do Letra J falando é que a potência da fonte pode fazer diferença. Assim, lá no Letra J ele teve um problema que ele começou usando uma fonte de baixa amperagem, não funcionou. Ele só conseguiu quando ele pegou uma fonte mais potente lá nos testes que ele estava fazendo e conseguiu botar para rodar. Qual é o problema que eu estou tendo com essa fonte aqui? Como eu falei, eu fiz o teste, eu desliguei a fonte e deixei isso aqui ligado, funcionou durante umas 6 horas. Quando eu vi que a carga estava muito baixa, né, porque você tem que monitorar. E esse mostrador aqui, ele mostra a potência, a soma de todas as células. Quando já estava em 9 volts eu fui e desliguei, porque já estava muito baixo. No caso do Letra J ele teve problemas, eu primeiro usou uma fonte fraquinha, depois ele pegou uma mais forte. Para esse caso aqui, o que eu percebi? Eu deixei chegar a 9 volts já 2 vezes que eu fiz o teste, deixando sem energia. Chegou a 9 volts. Bota para carregar. Ela demora para caramba, chega a 10 volts. Para passar de 10 volts, demora muito mais. Por quê? Por causa da soma total das células. É muita coisa para carregar. E essa é uma fonte fraca. Eu tenho um carregador Litocala, que ele carrega 4 baterias 18650 de uma vez. E esse carregador leva umas boas 6 horas para carregar essas 4 baterias. Quase isso. São 2 amperes a fonte dele. Então, para eu carregar as 6 baterias, eu levo pelo menos umas 9 horas. Porque quando eu vou carregar só 2 baterias, eu posso botar uma potência maior na carga. Então, esse é o problema. Nesse esquema que está aqui com a BMS, ele tem que carregar as 6 de uma vez só. Eu não posso dividir. Carregar 4, depois 2, ou 2, com uma potência maior. Não tem como fazer isso. Então, eu acho que para eu ter um carregamento mais eficiente, eu teria que ter pelo menos um carregador de 3 amperes. Esse é um teste que eu vou fazer futuramente. Eu vou encomendar um carregador de 3 amperes para poder ver se ele consegue carregar até o final as baterias. Porque isso aqui, quando ele chega a partir de 10 volts, já começa a demorar muito. Mesmo desligado durante a noite, que eu não costumo deixar o roteador ligado. Ele demora muito a carregar. Ele não chega dos 12 volts. Aí tem a vantagem de eu ter usado esse packzinho sem solda. Eu tiro as baterias e boto para carregar lá no Litocala, depois boto de volta e ligo e ele mantém a carga. Ele mantém a carga muito bem das baterias. Agora, quando descarrega muito, ele demora muito a carregar. Ele é fraco para carregar todas as 6 de uma vez. É isso. Vou ver se ao publicar o vídeo eu coloco quais as peças que eu comprei para quem quiser fazer esse projeto, mas recomendo assistir o vídeo do canal Letra J.
foi onde eu aprendi a fazer esse esqueminha aqui. Achei interessante, fiquei curioso, encomendei as peças. E o Mark II que eu pretendo fazer é usando aquela peça que eu falei para vocês, que é um conjunto que já permite você colocar a bateria, que já tem os BMS, a placa BMS soldada. A desvantagem desse conjunto é que se dá algum problema qualquer no BMS, você perde a peça inteira. Você montando tudo separado do jeito que eu fiz, você não perde nada, você troca o BMS. Mas aí tem compensação, em contrapartida com essa peça que eu falei para vocês, eu consigo montar uma caixinha mais fina, menorzinha, porque ele já vem todo organizadinho. Beleza? Espero que tenham achado interessante. Valeu!